aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa. Vamos seguir aqui os trabalhos na semana, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma bela rodada, viu? Rodada muito boa, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos, rodada bem cheia, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, então não vou nem enrolar muito na introdução, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e se puder, compartilhe o vídeo com a galera, né, com seus amigos, com seus familiares, porque assim o projeto continua, crescendo, expandindo, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre mais uma vitória do imparável New York Knicks. O Knicks tá embalado, hein? O Knicks tá embalado, venceu ontem o Charlotte Hornets por 113-92, vitória protocolar do New York Knicks, mesmo com desfalques, né? O Giannunobi e Julius Randle não jogaram, mesmo com desfalques, o Knicks conseguiu vencer bem, não passou nenhum apurado, não teve nenhum susto. Jalen Brunson foi o grande destaque da vitória com 32 pontos e 7 assistências, mas também vale muito destacar o bom jogo do Donte DiVincenzo, 28 pontos para ele. Com essa vitória, o Knicks chega a 30 vitórias na temporada e a 7 vitórias seguidas. É a maior sequência de vitórias da NBA nesse momento. O Knicks merece muito respeito, meu amigo. Já o Hornets sofreu sua 35ª derrota e segue aí aguardando o draft. A verdade é que o Hornets tá nem aí mais pra temporada, a temporada já foi pro buraco, o foco é o draft, meus amigos. E a maior prova de que o Hornets tá cagando e andando pra temporada é que ontem, perdendo por 30 pontos, os jogadores do Hornets estavam rindo no banco. O LaMelo tava rindo pra caramba. Os caras estão nem aí mesmo para a temporada. Vamos seguir o vídeo falando sobre um dos melhores jogos de ontem, que foi Cavaliers e Clippers, né? Duas das equipes mais quentes da NBA no momento se enfrentaram e deu Cavs. Cavaliers venceu por 118-108. Foi um jogo onde o Cleveland, não vou dizer que dominou, mas controlou muito bem o jogo do começo ao fim. Não foi um atropelo, não foi uma vitória totalmente dominante, mas foi uma vitória bem controlada do Cavs. O Cavs administrou muito bem o jogo, muito bem o jogo. O Cavaliers teve ontem a importante volta do Evan Mobley. Mobley, depois de muito tempo fora, voltou e voltou bem. Donovan Mitchell jogou muita bola ontem. O que tá jogando o Donovan Mitchell é sacanagem. Ontem foi impecável, mandou no jogo, 28 pontos, 12 assistências. Uma coisa que tem sido pouco falada é sobre a evolução do Donovan Mitchell como playmaker. Nesse período sem o Darius Garland, o Donovan Mitchell cresceu muito como playmaker. Só você ver os números de assistências do Mitchell. São os melhores números de assistência da carreira dele. Impressionante. Outro cara que jogou muito bem ontem, Jarrett Allen. Jarrett Allen, belíssimo duplo-duplo de 20 pontos, 17 rebotes. Jogo bom, cara. Jogo bom do Cavaliers, bem na defesa. Fez as coisas certas no ataque, não se afobou, não cometeu erro besta. Jogo muito bem controlado. Repito, não foi uma vitória dominante, não foi uma vitória, meu Deus, esmagadora, mas foi uma vitória muito sólida do Cavaliers, que segue muito bem, segue numa crescente, são 28 vitórias e 16 derrotas para o Cavaliers. Já o Clippers sofreu sua 15ª derrota, mas segue muito bem, né? 30 vitórias, 15 derrotas. Kawhi Leonard ontem fez um jogo muito bom de 30 pontos, só que o Clippers não conseguiu colocar o seu ritmo de jogo, né? Ontem o Cavaliers conseguiu limitar um dos times mais quentes da NBA. O Cavaliers ontem, que jogo do Cavs. Precisamos respeitar muito o Cleveland Cavaliers, viu? Assim como precisamos respeitar o Knicks, precisamos respeitar demais o Cavs. Tá numa crescente incrível. De dezembro pra cá,
Um dos melhores times da NBA. Do meio de dezembro pra cá. E o que mais me faz admirar o Cavaliers é que o time tá conseguindo jogar tão bem, lidando com muitos desfalques. Mobley, antes de voltar, ontem, ficou fora há muito tempo. Darius Garland segue fora. O próprio Donovan Mitchell perdeu alguns jogos. Então, essa capacidade do Cavaliers de continuar jogando bem, continuar performando, mesmo com desfalques, é algo admirável. É algo que a gente tem que bater palma. Tem que bater palma. Vamos seguir o vídeo falando sobre a virada do Celtics em cima do Pelicans, velho. O Celtics recebeu o New Orleans Pelicans ontem lá no TD Garden. E apesar de ter começado o jogo não muito bem, né, o Pelicans chegou a abrir 11 pontos no primeiro tempo. O Pelicans foi pro intervalo vencendo por 10. O Pelicans começou o jogo bem pra caramba. O Zion jantando a defesa do Celtics. O Pelicans começou bem pra caramba. Só que apesar desse ótimo começo do Pelicans, o Celtics conseguiu buscar a virada graças a um segundo tempo muito bom, principalmente o quarto período. O quarto período do Celtics foi excelente. No terceiro quarto, o Celtics conseguiu colocar um ritmo muito forte no ataque, conseguiu cortar a diferença para apenas 6 pontos. Foram 31 pontos marcados pelo Celtics no terceiro quarto. E no quarto período, a virada veio. E aí, eu tenho que enaltecer, exaltar 2 jogadores do Celtics. E não serão Tatum e nem Brown, que fizeram um jogo muito bom. Só que para mim, os 2 grandes nomes dessa virada do Celtics foram Derrick White e Al Horford. O que esses 2 fizeram no quarto período foi crucial para a virada. O Derrick White, quando o time mais precisou de pontos, ele apareceu. Foram 13 no quarto período. E com uma eficiência inacreditável, tomando ótimas decisões, sabe? Aparecendo na hora certa. O que gosta de decidir jogo, Derrick White, também é brincadeira. É brincadeira. Vamos falar a real aqui? É um dos jogadores mais decisivos da NBA no momento. Vamos falar a real? É um dos jogadores mais decisivos. Derrick White dificilmente desaparece em grandes momentos. Normalmente, em jogo pegado, em jogo grande, ele é o que mais aparece nesse time do Celtics. Eu sei que o Tatum, que o Brown são jogadores excelentes, são os melhores jogadores do time, mas e aí pode ser uma opinião polêmica ou não, eu considero o Derrick White o jogador mais decisivo desse Boston Celtics. Eu considero. Tá? E ontem não foi diferente. Apareceu muito bem no quarto período, 13 pontos. E o Al Horford, o jogo inteiro do Al Horford foi um jogo excepcional? Não foi. Mas ele conseguiu big plays no quarto período que foram importantíssimas. Ele forçou 2 turnovers e pegou um rebote ofensivo ali no clutch que, cara, definiram o jogo. Então, Tatum e Brown jogaram demais. Tatum meteu 28 pontos, Brown meteu 22 com 11 rebotes, Tatum pegou 10 rebotes. Jrue Holiday jogou muito bem com 20 pontos, mas para mim os grandes nomes dessa vitória, dessa virada do Celtics foram White e Horford. Os 2 jogaram muito bem e muito por conta deles o Celtics virou e garantiu sua 36ª vitória na temporada, campanha 36-11, e o Pelicans, apesar de ter feito um jogo muito bom, acabou sofrendo sua 21ª derrota, mas vale destacar demais Zion e Ingram, viu? O que esses 2 jogaram ontem, brincadeira. Zion 26 pontos, Ingram 28, os 2 jogaram muito bem, só que esse time do Celtics tem muita arma. É muito difícil bater o Celtics, ainda mais quando os caras jogam no TD Garden. Aí fica mais difícil ainda. Grande vitória, grande virada do Boston Celtics, que segue sendo o dono da melhor campanha da temporada. Seguindo, vamos falar sobre Brooklyn Nets e Utah Jazz e sobre a melhor vitória
o melhor jogo que o Brooklyn fez nessa temporada. 147-114, foi de longe a melhor vitória do Brooklyn na temporada e foi de longe o melhor jogo do Brooklyn, a melhor apresentação do Brooklyn em meses. E sabe quem foi o grande responsável por esse bom jogo do Brooklyn, por essa grande vitória? Ele mesmo, Ben Simmons. Ben Simmons, que voltou ontem de lesão, ficou muito tempo fora, mas muito tempo fora. Eu, por exemplo, não me lembrava do último jogo do Ben Simmons. Eu tava assistindo o condensado da partida, porque eu acabei não assistindo o jogo ao vivo. Ontem, inclusive, fiquei meio off, cara. Deu uma enxaqueca ontem, que foi uma coisa inacreditável. Assisti, né, Bucks e Denver, assisti também Houston e Lakers, né, só que eu tive que ficar dividindo tela, né, porque os jogos rolaram meio que de forma simultânea. Mas eu não consegui acompanhar tantos jogos assim, porque realmente a enxaqueca bateu forte, tanto que eu nem fiz nenhum pós-jogo ontem, porque tava bem feia. Mas assim, eu tava assistindo o condensado de Brooklyn Jazz, e eu tava tentando me lembrar qual foi a última vez que eu vi o Ben Simmons em quadra. Eu não consegui me lembrar. Mas ontem ele voltou e voltou muito bem, tá? Voltou muito bem. Ele entrou em quadra no meio do primeiro quarto. O Brooklyn estava vencendo por 2 pontos, se eu não me engano. Quando ele voltou pro banco, o Brooklyn estava ganhando por 15. Por 15. Isso só é uma pequena amostra do impacto que o Ben Simmons teve no jogo de ontem. O Ben Simmons jogou muita bola ontem. Vamos falar a real aqui? Jogou muita bola. Durante todo o jogo, foi extremamente impactante, principalmente nos momentos de transição ofensiva. Um dos grandes problemas, um dos milhares de problemas desse Brooklyn na temporada, é a falta, vinha sendo, né? A falta de criatividade no ataque. A falta de criatividade, principalmente nos momentos de transição, nos momentos de contra-ataque. Era um time que não conseguia fazer algo diferente, que não conseguia pegar o adversário de surpresa, que não conseguia gerar desconforto no adversário. Era muito fácil para os times defender o contra-ataque do Nets, porque era um contra-ataque, sabe, genérico. Entende? Era um time que não achava um passe diferente, que não quebrava uma linha. Esse vinha sendo um dos grandes problemas. Ainda é, né? Ainda é um dos grandes problemas do Brooklyn. Só que ontem, o Ben Simmons deu uma mudada nisso. O Ben Simmons, toda hora que partiu no contra-ataque, conseguiu pegar a defesa do Jazz desarrumada, conseguiu gerar confusão na defesa do Jazz. Por quê? Porque ele é um passador, principalmente em transição e velocidade, absurdo. Absurdo. E isso é algo que eu sempre falei sobre o Ben Simmons. Mesmo quando ele tava assim, vamos falar a verdade? Mesmo quando ele tava na merda, jogando mal pra cacete, eu falava, o Ben Simmons vive um momento ruim, o Ben Simmons não é o mesmo Ben Simmons que era lá em Filadélfia, só que ele ainda é um dos melhores passadores da NBA em transição. Ainda é um dos melhores. E ele segue sendo. E ontem ele mostrou isso. Nossa, cara, assim, se você pega um jogo do Brooklyn, qualquer jogo do Brooklyn antes do de ontem, e compara com o de ontem, olhando ali as jogadas de contra-ataque, parece outro time, velho. Outro time. Muito mais enérgico, muito mais veloz, muito mais gostoso de se assistir. Ontem o Brooklyn, assim, deu gosto de ver o Brooklyn jogar basquete ontem. Coisa que nessa temporada não havia acontecido nenhuma vez. E não tem jeito, o Ben Simmons tem total responsabilidade nisso. Não tô falando que o Ben Simmons, voltou. Segura o Ben Simmons, hein? O All-Star voltou. Não, calma, vamos segurar a empolgação também. Mas é nítida a diferença que ele faz. Nítida a diferença que ele faz. Ontem ele foi o melhor jogador em quadra. O melhor jogador em quadra. Foram 10 pontos, 11 assistências, 8 rebotes, 5 de 5 no field goal em 18 minutos. Em 18 minutos. Se ele joga 30 minutos, poderia ter saído com 20-15
Ou com um triple-double de 20, 15, 10, 20, 15, 11. Sem brincadeira. Ele terminou com um plus-minus de mais 27. Um impacto enorme. Enorme. Ben Simmons ontem jogou muito e, pra mim, foi o cara do jogo. O cara dessa vitória por 147 a 114. Foi a 19ª vitória do Brooklyn Nets. E como é bom ver o Ben Simmons jogando, sabe? Eu já critiquei muito o Ben Simmons. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho um puta de um pé atrás em relação ao Ben Simmons. Mas é um jogador que eu já defendi muito e eu torço muito por ele, velho. Eu torço muito por ele. Eu tenho adotado uma postura um pouco mais cética em relação ao Ben Simmons. Até fiz um vídeo falando que eu não me iludo mais com o Ben Simmons. Mas ontem ele deu flashes. Ele mostrou flashes, né? Daquele Ben Simmons de Filadélfia. Repito, não tô falando que aquele Ben Simmons voltou ou que vai voltar. Mas ontem vimos flashes daquele Ben Simmons. Um Ben Simmons muito bem na defesa, tomando ótimas decisões no contra-ataque, gerando muito jogo, gerando muitas oportunidades para o time. Jogou muito, velho, jogou muito. Tomara que se mantenha saudável e tomara que siga jogando bem. Porque pro Nets vai ser muito bom ter esse Ben Simmons. Ter esse Ben Simmons bem, impactante. Vai ser muito importante. Até rimei, olha que coisa linda, hein? Hey, rapaz, que coisa linda. Vamos seguir o vídeo falando sobre Phoenix Suns e Miami Heat. Aqui foi um atropelo, tá? Aqui foi um amasso. Eu sei que o placar pode indicar que não foi um amasso, mas foi um amasso. Foi um amasso. O Phoenix Suns atropelou o Miami Heat ontem, 118 a 105. Foi um jogo onde o Phoenix, em nenhum momento, foi de fato ameaçado. Tirando ali o quarto período, que foi onde o Miami deu uma leve pressionada, mas aí foi muito por conta do Phoenix já ter entrado no quarto período com o jogo meio ganho. Tirando esse quarto período, cara, o resto inteiro do jogo, o Phoenix amassou. Nos 3 primeiros quartos, o Phoenix marcou 100 pontos, cara. 100 pontos. A defesa do Miami Heat ontem não existiu. Não existiu. Foi um jogo muito tranquilo para o Phoenix, que saiu com a sua 27ª vitória e fez o Miami Heat perder a sua 23ª na temporada e a sua 7ª seguida. Sabe qual foi a última vez que o Miami Heat perdeu 7 jogos seguidos? 2008. Desde 2008, o Miami Heat não perdia 7 jogos seguidos. Isso é só para vocês terem noção do quão ruim é a fase do Heat. E eu sei que vai vir gente falando: ai, Luiz, mas o Miami não tá nem pra temporada regular. Miami cresce no playoff. Você vai duvidar do Miami Heat? Miami Heat temporada passada ganhou de todo mundo, mesmo chegando desacreditado. Concordo, o Miami Heat nos últimos anos caga e anda pra temporada regular. Só que, brother, vai chegar uma hora que o Miami vai estar fora da zona de play-in. Inclusive, deixa eu até ver a classificação do Miami Heat. Ó, Miami Heat hoje tá em 7º, com 24 vitórias. 24 vitórias, 23 derrotas. Mas vai chegar uma hora, se o Miami continuar perdendo desse jeito, que o Miami vai sair da zona de play-in. E aí, será que vai ter força para buscar? Porque vai ter muito time nesse leste crescendo no final da temporada. Eu sei que o Miami é um time que cresce em pós-temporada, mas para isso precisa chegar. E se continuar jogando do jeito que tá jogando, não sei se chega, porque tá muito feio. Vamos falar a real aqui? Tá muito feio ver o Miami Heat. Nos últimos 3 jogos, o Miami tem sofrido, em média, 123 pontos. 123 de média nos últimos 3 jogos. Que defesa é essa? Cadê a Heat Culture? Tá muito feio. Tá muito feio, cara. Ontem o basquete do Miami Heat foi radioativo. Basquete radioativo. Horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. E se não fosse aquele quarto período, onde o Phoenix Suns claramente jogou
totalmente desatento, porque já estava com o jogo ganho, seria uma derrota de 20, 25 pontos. Porque o Phoenix jogou muito melhor. E aí, tem demérito do Heat, mas tem mérito do Phoenix Suns. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre alguns problemas que eu enxergo nesse Phoenix Suns. Falei sobre questão de bola de 3, dependência das estrelas, falta de vontade nos rebotes e tudo. E ontem o Phoenix Suns deu uma bela de uma resposta. Ontem o Phoenix Suns criou 40 arremessos de 3, converteu 14, sendo que no jogo contra o Magic havia criado apenas 14. Criado, não convertido, criado apenas 14. Então ontem já vimos uma melhora na criação de arremessos de 3, que é algo que esse Phoenix precisa fazer mais. O Phoenix precisa chutar mais para 3. Ontem vimos um Phoenix diminuindo os seus turnovers, foram apenas 7 turnovers cometidos ontem. E vimos um Phoenix muito melhor nos rebotes. 47 rebotes, sendo 10 ofensivos. Phoenix ontem mostrou melhora. Tem que ver se nos próximos jogos vai se manter nessa pegada. Se vai continuar chutando para 3, se vai continuar com turnover baixo, se vai continuar brigando por rebote. Tem que ver se vai manter. Mas ontem vimos melhora. Booker e Durant jogaram bem. Bradley Beal jogou bem. Eric Gordon veio bem do banco. Gostei muito de ver o Phoenix Suns ontem. Gostei muito. Não foi uma atuação esplendorosa de brilhar os olhos, mas foi um jogo bem melhor do que foi contra o Orlando. Vimos melhora. Ontem vimos melhora no Phoenix Suns, coisa que não vimos no Miami. Miami Heat segue jogando muito mal e precisa mudar. Precisa mudar urgentemente. Vamos lá, Houston e Lakers. O Houston Rockets conseguiu uma bela vitória em casa contra o Lakers, 135-119, tirando o quarto período, que não foi bom, né? O Houston, eu achei que o Houston ia entregar o jogo, inclusive, por conta do quarto período, mas tirando o quarto período, o resto do jogo do Rockets foi bom pra caramba, viu? Até o quarto período, o Rockets vinha fazendo um jogo muito forte ofensivamente. As coisas fluíram super bem. Şengün, Jalen Green jogaram muito bem ontem. O Şengün terminou com 31 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. Jalen Green terminou com 34 pontos, 12 rebotes e 7 assistências também. Os dois jogaram muito bem. O Cam Whitmore veio bem pra caramba do banco, com 20 pontos. Meio que ele deu uma resposta pro Lakers, porque o Lakers pulou o Cam Whitmore no draft. Preferiu pegar o Schifino do que pegar o Cam Whitmore. E ontem ele mostrou o quão errado o Lakers foi. Jogou muito vindo do banco. Van Vliet fez um jogo muito bom. O Dillon Brooks jogou muito bem, inclusive. Dillon Brooks. Que entretenimento é o Dillon Brooks, hein? Toda hora encarando o LeBron, toda hora falando merda. Teve aquele lance ali com o Vanderbilt, né? Então, assim, Dillon Brooks, entretenimento puro. E jogou bem, viu? Jogou bem o Dillon Brooks. Gostei dele na defesa, gostei da tomada de decisão dele no ataque. Nossa, cara, coisa boa, né? Jabari Smith ontem voltou bem de lesão. Gostei do jogo do Jabari, então... Tirando o quarto período, o resto do jogo do Houston foi muito bom. A defesa funcionou na medida do possível, apesar de ter sofrido ali com o LeBron, com o AD, com o próprio DeAngelo, que apesar de ter chutado bem mal no perímetro, fez um jogo bom. Foram 23 pontos para o DeAngelo. A defesa do Houston sofreu com esses caras, mas conseguiu, né, executar uma boa marcação na maior parte do jogo. Boa vitória do Houston, 22ª vitória na temporada, campanha 22-24. Já o Lakers, mais um jogo medíocre. Eu não digo que o Lakers jogou mal pra caramba. Não foi um jogo péssimo do Lakers. Não foi. O Lakers chegou a ameaçar a virada no quarto período. Mas foi um jogo medíocre, cara. Foi um jogo medíocre, um jogo sem aquele fogo, sabe aquele jogo bom que o Lakers fez contra o Warriors, não se repetiu ontem. Não vimos um Lakers jogando com aquela mesma vontade, com aquela mesma pegada.
Sabe? É duro, velho. É um time que não consegue se ter consistência. Não consegue. Teve coisas boas. O Anthony Davis, pô, 23 pontos com 3 de 3 no perímetro. Jogou demais. LeBron, 23 pontos, 6 rebotes, 10 assistências. O próprio DeAndre Russell, que não foi bem na bola de 3, mas terminou com 23 pontos. Teve coisas boas, mas também teve muita coisa ruim. Defesa do Lakers ontem, muito mal, desatenta pra caramba, tomou 135 pontos. Austin Reeves, Taurean Prince, Christian Wood, Vanderbilt, irrelevantes durante todo o jogo. Então, foi um jogo medíocre do Lakers. Um jogo medíocre e pro azar do Lakers, o Houston não teve um jogo medíocre. Teve um jogo forte e mereceu e muito sair com a vitória. Lakers deixa de novo de ter campanha positiva, 24 vitórias e 24 derrotas. Vamos lá, hein? Os últimos jogos de ontem. Kings e Memphis. Sacramento venceu o Memphis Grizzlies por 103-94. Apesar de um primeiro quarto bem ruim, o Kings conseguiu se recuperar no segundo quarto, conseguiu assumir o controle do jogo e conseguiu fechar a partida sem muitos problemas. Essa foi a quarta vitória seguida do Sacramento Kings na temporada. Sacramento tem campanha 27-18. Já o Memphis sofreu mais uma derrota, campanha 18-29. Vale destacar o ótimo jogo do Domantas Sabonis. O Sabonis ontem teve um 20-20, 20 pontos e 26 rebotes. Jogo muito forte do Sabonis, que acabou passando meio que desapercebido, porque teve muita coisa acontecendo na rodada. Mas o Sabonis ontem jogou muita bola e ótima vitória do Sacramento Kings. Vamos agora falar sobre o duelo dos líderes do Oeste, né, cara? Minnesota e Oklahoma se enfrentaram ontem na casa do Thunder lá, né, no Paycon Center, e deu Minnesota. Rapaz, Minnesota venceu o Thunder por 107-101. Foi um jogo bem pegado, foi um jogo equilibrado, um jogo bem físico, com muito trash talk, muita provocação, mas no fim, a defesa do Minnesota fez a diferença. O Minnesota teve um desempenho defensivo ontem excepcional, limitou o Thunder a apenas 101 pontos, coisa bem rara de acontecer. O Oklahoma normalmente é um time de 115, 116 pontos. Ontem foi limitado a 101, a defesa do Wolves fez um trabalho muito bom. O Minnesota, apesar de ter tomado, né, algumas pressões durante o jogo, conseguiu levar bem a partida, conseguiu ter um bom controle do jogo. Anthony Edwards jogou demais, 27 pontos. Anthony Towns, né, o Karl Anthony Towns, também jogou muito, 21 pontos, 10 rebotes. Rudy Gobert ontem jantou o Chet Holmgren. O Chet ontem foi jantado pelo Rudy Gobert. Gobert acabou com o Chet, impressionante. Então, bela vitória do Minnesota, viu? Bela vitória do Minnesota. E sobre a arbitragem, que foi um ponto muito discutido no jogo de ontem, o próprio Anthony Edwards saiu revoltado com a arbitragem, dizendo que não marcaram nada, né, pro Minnesota e tudo era falta pro Thunder. Eu acho que o Anthony Edwards ele exagerou um pouquinho, mas eu concordo que a arbitragem ontem estava bem caseira. A maioria das marcações ali foram a favor do Thunder. Teve muita falta que a arbitragem não marcou pro Minnesota. Muitas faltas, inclusive no próprio Anthony Edwards, que sim, qualquer toque ele reclama, qualquer infiltração do Anthony Edwards, ele vai dar um grito pedindo falta. Os gritinhos dele incomodam muito, inclusive, é bem chato. Tipo assim, ele tá livre, ele parte pra dunk, ele... É um saco. Mas assim, a arbitragem não marcou algumas faltas nele. Eu até coloquei uma imagem aí de uma falta clara dele, uma falta clara nele, claramente toca no braço dele, a arbitragem não marcou. Então, eu acho que ele deu uma exagerada, tá? Na reclamação e tudo. Provavelmente a NBA vai multar ele, mas eu não tiro toda a razão dele, não. Ontem eu senti uma arbitragem bem caseira, bem favorável pro Thunder ontem. Não tô falando que roubaram, não tô falando que queriam que o Thunder vencesse, mas a arbitragem ontem foi bem caseira. O que
tem acontecido a temporada inteira. Vamos nos lembrar de Toronto e Lakers. Teve arbitragem mais caseira do que aquela? Tudo era falta pro Lakers e nada era pro Toronto. Eu consigo citar vários outros exemplos nessa temporada de arbitragens extremamente caseiras. Isso é uma tendência ruim da arbitragem nessa temporada. Normalmente, nessa temporada, a arbitragem tem favorecido os times da casa. E ontem não foi diferente. Então, em relação a essa questão da arbitragem, eu acho que Anthony Edwards, ele deu uma valorizada ali e tudo, mas ele não tá errado 100% não. Eu acho que em vários momentos a arbitragem ontem deixou de marcar faltas pro Minnesota e exagerou em algumas marcações a favor do Thunder. Eu não tiro toda a razão da Anthony Edwards, não. Mas no fim, com a arbitragem prejudicando ou não, Minnesota venceu, 33 vitórias e 14 derrotas. Essa é a nova campanha do Minnesota, que desgarra, né, consegue gerar ali uma separação do Thunder, que agora tem 32 vitórias e 15 derrotas. O jogo em si foi pegado, mas a atuação do Thunder não me agradou. O Thunder ontem não conseguiu ter muita alternativa para o Minnesota. E o jogo do Chet ontem foi horroroso. O Chet ontem jogou muito mal. Vamos lá, Wizards e Spurs. O Wizards ontem venceu o San Antonio Spurs por 118-113. Foi um jogo onde o Spurs até teve bons momentos, fez um bom primeiro quarto, tanto que venceu a parcial por 35-25, só que o fechamento de jogo do Spurs foi bem podre. Né? O Spurs fechou o jogo de forma bem porca. O Wizards foi muito bem no quarto período, venceu por 31-20 e merecidamente o Wizards saiu com a vitória, a 9ª vitória do Wizards na temporada, campanha 9-37. Já o Spurs sofreu sua 37ª derrota, campanha 10-37. Destaques do Wizards, Kuzma e Gafford, os dois terminaram com duplos, 18 pontos e 11 rebotes para o Kuzma, 16 pontos e 13 rebotes para o Daniel Gafford. Pelo lado do Spurs, destaque vai para o Wembanyama com 22 pontos, 11 rebotes e 13 bloqueios. E para o Devin Vassell com 24 pontos. Mas assim, jogo bem consistente do Devin Vassell nos arremessos, hein? Principalmente nos arremessos de fora. Deixou muito a desejar e o final de jogo do Spurs foi bem ruim. Foi bem ruim mesmo. Dallas Mavericks e Orlando Magic fizeram um jogo bom, hein? Que jogo bom que tivemos entre Dallas e Magic. O Magic chegou a vencer por 16 pontos. 16 pontos. O Magic levou 16 pontos de vantagem para o intervalo. O primeiro tempo do Magic foi excelente. 12 bolas de 3 convertidas, bom desempenho na defesa, pontuação muito bem distribuída. O Orlando começou bem, só que o Dallas conseguiu buscar a virada. O Dallas buscou a virada, o segundo tempo do Dallas, principalmente o terceiro quarto, foi excelente. Luka e Tim Hardaway combinaram para 27 pontos no terceiro quarto e fizeram o Dallas vencer a parcial por 35-12 e, consequentemente, virar o jogo. E no quarto período, depois de uma trocação maluca e de péssimas decisões dos dois treinadores, velho, o que o Jason Kidd e o Jamal Mosley foram péssimos no clutch ontem foi brincadeira. Teve um lance onde o Tim Hardaway ficou encaixotado e o Jason Kidd, mesmo com 2 timeouts na mão, ele não pediu timeout. Ele deixou o Tim Hardaway cometer o turnover, deu a posse pro Orlando e não pediu timeout. Foi bizarro. O próprio Luka Doncic ficou maluco com o Jason Kidd. Ficou maluco. E aí teve um lance, e aí, criticando agora o Mosley, teve um lance do Banchero que ele foi pra cesta, sofreu uma falta, a arbitragem não deu a falta, só que claramente havia sido falta, e ele simplesmente não quis desafiar. Foi bizarro, assim, os dois foram horríveis. Mas apesar disso, foi um quarto período bom, pegado, que terminou com a vitória do Dallas Mavericks. O Luka, inclusive, fez um excelente quarto período, viu? Excelente quarto período. O Dallas venceu de virada 131-129, tirou 16 pontos de desvantagem. Uma das grandes viradas do Dallas na temporada. E com essa vitória, Dallas chegou à 26ª na temporada
e fez Orlando sofrer a sua 23ª. Destaques da vitória do Dallas: Luka Doncic, 45 pontos e 14 assistências para o Luka. Esse foi o 9º jogo do Luka de 40 pontos na temporada. 9º de 40 pontos. Realmente impressionante que o Luka tem jogado. Mas vale destacar também o Tim Hardaway com 36 pontos e o Dereck Lively com 20. Dereck Lively jogou muito bem ontem. Deixa eu só conectar aqui o carregador. Beleza, foi. Seguindo. Tim Hardaway e Dereck Lively jogaram muito bem. 36 pontos para o Hardaway, 20 pontos e 11 rebotes para o Dereck Lively. Pelo lado do Orlando, o destaque vai para o Paulo Banchero. Né? Foram 36 pontos, 9 rebotes e 7 assistências para o Banchero. Anthony Black foi outro cara do Orlando que jogou muito bem, só que acabou que não foi suficiente para impedir a derrota do Orlando. Grande vitória do Dallas, hein? Grande vitória do Dallas. Penúltimo jogo, Denver Nuggets e Milwaukee Bucks. Aqui foi jogaço, hein? Aqui foi jogaço na estreia de Doc Rivers no comando do Bucks. O Bucks perdeu por 113-107. Mas sendo justo, deixando a minha implicância pelo Doc Rivers de lado, o Bucks fez um bom jogo, tá? O Bucks fez um bom jogo. O Bucks, inclusive, começou o jogo abrindo 13 pontos de vantagem. Chegou a abrir 13 no primeiro quarto. Só que o Denver mostrou o porquê que é o atual campeão. O time mostrou um poder de reação incrível. Já no final do primeiro quarto, o Nikola Jokic tirou essa desvantagem e cortou a diferença para apenas 1 ponto. No começo do segundo quarto, o Denver virou com o DeAndre Jordan e conseguiu levar o jogo empatado para o intervalo. No terceiro quarto, o Denver conseguiu dar uma desgarrada, o Nikola Jokic foi muito bem, conseguiu conectar bons passes, inclusive foi com um passe dele que o Peyton Watson abriu, colocou, né, o Denver 8 pontos na frente. E no quarto período, quem acabou decidindo foi o Jamal Murray, depois do Giannis virar o jogo para o Bucks ali no quarto período. O Jamal Murray nos últimos 5 minutos pegou fogo, terminou com 14 pontos no quarto período e deu a vitória para o Denver. Então, assim, o Bucks não jogou mal, só que o Denver jogou muito bem e mostrou uma resiliência incrível, cara. Que vitória do Denver, baita virada. 33ª vitória do Denver na temporada, campanha 33-15. Jamal Murray terminou com 34 pontos. Nikola Jokic com 25 pontos, 16 rebotes e 12 assistências, mais um triple-double pro Jokic. Grande jogo do Denver e foi uma boa apresentação do Milwaukee Bucks. Falando agora sobre o efeito Doc Rivers, o que deu para perceber nessa estreia do Doc Rivers. Bom, vimos um Bucks muito mais aplicado na marcação. A defesa do Bucks ontem foi bem melhor, mais agressiva, mais enérgica. Os jogadores mostraram mais vontade para defender. Gostei muito disso. O time teve alguns flashes no ataque, só que ainda tem muita coisa a melhorar. Né? Óbvio que tem coisa a melhorar. Foi o primeiro jogo sob comando do Doc Rivers. Mas tem algumas coisas que o Doc Rivers ele não podia errar. Criticando agora, ele não podia ter errado algumas coisas ontem, principalmente na questão de rotação. Teve um momento no segundo quarto, se eu não me engano, que no mesmo tempo ele tirou Lillard e Giannis de quadra. Não tem como, num jogo contra o Denver Nuggets, você tirar esses dois caras de quadra no mesmo tempo. Você tira um e mantém o outro. Isso era uma coisa que o Doc Rivers não poderia ter feito, ele não poderia ter cometido esse erro. O Denver foi muito bem capitalizando em cima desses minutos sem Giannis e Lillard. Não dá. Ofensivamente, ainda falta uma criatividade, ainda falta opções. Então, no geral, acho que foi uma estreia ok. O Bucks conseguiu fazer um jogo duro contra o Denver fora de casa, lá no Colorado, tá? Então foi uma estreia ok, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Mas eu gostei muito, eu queria reforçar esse ponto. Gostei muito da defesa do Bucks ontem. Gostei muito. O time muito mais aplicado,
o time mostrou querência para defender. Adoro usar essa palavra. Mostrou querência na defesa. Isso é muito importante, tá bom? Para fechar, falar sobre Blazers e Sixers. Aqui não tem muito o que falar, né? O Blazers se aproveitou dos desfalques dos Sixers e venceu por 130-104. Esse jogo foi lá no Oregon. Jogo forte do Blazers. Malcolm Brogdon foi o grande destaque com 24 pontos e 9 assistências. 14ª vitória do Blazers. 16ª derrota do Philadelphia 76ers, que de novo não teve o Joel Embiid. Mas é isso, gente. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Rodada longa. E aí, por consequência, vídeo longo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com seus amigos. No primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar. Então você que não tem e quer assinar, usa esse link para ter esses benefícios. E é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.